Bom dia! Olá, hoje é a aula de língua portuguesa. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. E nós vamos fazer o estudo de um poema, tá certo? Vocês lembram o que é um poema? Poema é um gênero que geralmente ele é formado por estrofes e versos, tá? Vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer alguns questionamentos, uma predição sobre o texto que nós vamos estudar. Primeiro do que tudo, eu quero que você se pergunte se você sonha em ser o quê quando crescer. Geralmente nós temos um sonho de ter uma profissão quando a gente crescer. E você sonha em ser o quê quando crescer? Para realizar seu sonho, você precisa se planejar e realizar algumas ações, desde agora, né? Então, quais ações você já está realizando para alcançar esse sonho? Por exemplo, tia queria ser professora, então, desde cedo, tia começou a se dedicar aos estudos, tirar nota boa, prestar atenção ao que os professores ensinavam. Então, sempre para ter uma profissão, você precisa, desde cedo, se dedicar a algo. A pergunta é, você está se dedicando a quê? O que é que você está fazendo para contribuir para futuramente você vir a ter essa profissão? O texto a seguir é uma poesia. Comente com seus colegas quais as principais características desse gênero. Gente, como não estamos em sala de aula, a tia vai falar. As principais características desse gênero são porque geralmente existem rimas, nem todo poema existe rima. Mas a maioria geralmente tem a característica de ter rimas, né? De ter estrofes e versos. Lembrando que estrofes é um agrupamento de versos e verso é cada linha, gente. Ó, tem que aprender. Cada linha desse é um verso, ok? Se eu perguntar quantos versos tem nesse poema, você vai contar quantas linhas tem, entendeu? Pergunte aos colegas quais as profissões dos sonhos dele e escreva abaixo a profissão de alguns de seus colegas. Tia vai fazer isso por vocês, já que a gente não está na sala de aula. Eu vou pedir que os coleguinhas de vocês ponham lá no grupo o que é que eles querem ser quando crescer, qual a profissão que eles querem ter. Na segunda questão, está perguntando quais as profissões dos seus pais. Se não souber, pergunte em casa e responda. Você vai perguntar a alguém, né? Aí na sua casa, se você não souber. Qual será a profissão de Carlos? Isso, gente, é segundo o poema, tá? Você tem que ler e reler o poema se você não entendeu. Você acha que essa profissão é importante? Comente. Quais as profissões possíveis para quem quer desenhar como Patrícia? Aí, quem é essa Patrícia? Tia, não sei, não sei o que está dizendo aqui. Gente, não está mandando você adivinhar nada. Você vai voltar aqui no texto, ó, tá? E tá mostrando vários personagens e dizendo a profissão deles. E é daqui que você vai tirar as respostas, tá certo? Quais as profissões possíveis para quem quer desenhar como Patrícia? Uma pessoa que gosta de desenhos, futuramente ela pode ter qual profissão? Na quinta questão, qual o maior desejo do narrador? O narrador, gente, é quem conta a história. Num poema, a gente chama o eu poético. O narrador, no texto, no poema, no caso, a gente chama de eu poético. E aqui está pedindo para você circular no texto os substantivos e a seguir preencher a tabela separando-os em substantivo próprio e substantivo comum. Lembrando que substantivo próprio é aquele que particulariza um ser. Por exemplo, se eu disser cavalo, é qualquer cavalo, então é comum. Esse nome é comum a qualquer cavalo. Mas se eu digo Jude, Blas, Alazão, Pretinho, sei lá, aí então já vai ser o nome próprio.
Por exemplo, se eu digo gato, gato é um substantivo comum. Por que é comum? Porque é comum a uma espécie. Quando eu digo gato, eu já lembro das características que tem um gato. Mas quando eu digo o nome do gato, eu estou particularizando. Então, eu chamo isso de substantivo próprio. Quando eu digo a mulher é um substantivo comum. É comum à espécie. Quando eu falo em mulher, eu lembro das características de um ser que seja feminino. Mas quando eu falo Maria, Joana, Patrícia, Carolina, Isabel, né? Eu estou particularizando. Então, não é mais um substantivo comum, é um substantivo próprio. Eu nomeio, eu dou um nome àquele ser para diferenciar dos outros. Então, eu chamo isso de substantivo próprio. Tá entendido? Até mesmo alguns alimentos que a gente compra tem o nome comum e tem o nome próprio. Por exemplo, se eu disser margarina, é um substantivo comum. Margarina é um alimento que geralmente a gente passa em biscoitos, etc e tal. Mas quando eu digo quali, quando eu digo primor e outros nomes, eu estou particularizando, então é substantivo próprio. Margarina é substantivo comum e quali é cremosi, sei lá, tem um bocado de nome, né, de margarina. Que mais? Primor, quali, as que eu mais lembro, né? Eu estou particularizando. O que diferencia uma marca de outro produto é aquele nome que nós chamamos nome próprio. Então, quando a gente fala, em nome próprio, a gente não está falando só de animal e de pessoas e lugares, não. Antigamente me diziam que substantivo próprio era nome de pessoas e lugares, mas não é bem assim, não. Por exemplo, se eu digo cidade, cidade é um agrupamento, né? É um território que ele é dividido e vai ter a zona rural e zona urbana. Isso nós chamamos de substantivo comum. Mas quando eu dou um nome à cidade, ele passa a ter um nome próprio. Por exemplo, quando eu disser cidade, pode ser Barra, Aurora, Palmirim, Juazeiro, tá? Mas quando eu digo Aurora, é um substantivo próprio, porque é ele que diferencia essa cidade das outras. Se eu disser Juazeiro, é um substantivo próprio, que é o que diferencia Juazeiro das demais cidades. Entendeu o que é substantivo próprio? Não é difícil. Na 7ª questão, está dizendo o seguinte: o texto dessa atividade é um poema. Esse gênero tem como característica principal a estrutura em versos e o fato de possuir rimas. Responda às perguntas de acordo com as informações do texto, tá? Que você leu. Observe quais rimas se apresentam no texto, tá? Conte quantos versos existem nesse texto e escreva. E por último, você vai produzir um poema. Ah, mas eu não sei produzir. Gente, poema nem sempre tem rima, tá? Pode ser de versos livres. Conto com vocês. Bom trabalho.